Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Samuel e hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre signals. Vou te mostrar o que eles são e como você vai poder utilizá-los. O tema desse vídeo de hoje, que eu vou falar sobre signals, veio de um comentário de um seguidor, de um inscrito no canal. Então veja bem aqui, ele colocou: gostaria de saber um pouco mais sobre signals. E como ele é um inscrito que está sempre presente aí comentando nos vídeos, eu vou dar esta moral, falar o nome dele aqui no vídeo. E olhem que criativo que é o nome desse cara. No céu não tem pão. É isso aí, pessoal. No céu não tem pão. Então, para você, usuário, no céu não tem pão. Obrigado pelo comentário, por estar sempre aí no canal. E eu vou esclarecer sua dúvida. E hoje você vai saber um pouco mais a respeito de signals. E para você que não é o no céu não tem pão, você também vai saber um pouco sobre signals com exemplos. E se você quiser saber algum outro tema, fique à vontade para deixar nos comentários, que sempre que possível eu respondo e às vezes até gravo vídeos com o tema escolhido lá. Então, antes da gente ir para o código, eu quero pedir uma coisa muito importante. Isso aqui que eu vou falar não é uma coisa, não é um scriptzinho simples, pessoal. Eu realmente preciso que você dê atenção. Se você gostar do vídeo, clique em gostei, porque isso é muito importante. E se eu te ajudar a entender o que é o Signals, por favor, deixe o seu comentário lá como feedback, porque isso é muito importante para mim. E é importante também para o YouTube entender se esse vídeo que eu estou gravando é um vídeo bom ou não. Então, se eu estou te dando uma força, você também me dá uma força, né? Bora lá. Para ficar mais top, o que eu fiz? Eu deixei aqui uma apresentação onde eu vou seguir os passos para te mostrar, para que você tenha um entendimento mais claro possível do que são os signals e como você pode utilizá-los. E o primeiro ponto que eu vou abordar aqui é qual que é o conceito dos signals. Eu vou explicar de uma forma bem abrangente aqui. Os signals é como se fosse um observador que fica ali esperando acontecer um evento, e quando aquele evento acontece, ele dispara um outro evento. Então vamos ser um pouco mais objetivos. Vamos supor que toda vez que você modificar os dados de um determinado objeto, você queira enviar um e-mail para o dono daquele objeto. Então, você pode usar perfeitamente os signals para isso. Por quê? Você vai observar o comportamento de salvar. E existem outros comportamentos também que você pode observar. Existe uma lista de que tem alguns comportamentos que o Django já te entrega pronto. Inclusive, esses comportamentos fazem parte do nosso próximo tópico. Eu vou te mostrar a lista de signals disponíveis no Django. E como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar aqui na documentação do Django. Basta você colocar aqui, ó, docs Django. E vai abrir aqui o Django Documentation. E aqui no Django Documentation, que atualmente está na versão 3.2, a gente pesquisa aqui, ó, signals. E olha só, já apareceu aqui, ó, 47 resultados. O primeiro está aqui, ó, using Django, e o segundo está API Reference. Nós vamos ir nesse segundo, porque ele é tecnicamente mais profundo. O using Django, ele tem uns exemplos, você vai conseguir entender, mas aqui no API tem o que eu quero te mostrar, que é a lista dos possíveis eventos que você vai observar nos seus signals. Então aqui tem todas as descrições e tal, todo o detalhamento técnico, mas para facilitar aqui do lado aqui, ó, ele tem tipo uma lista, né? Todos os tópicos que ele está abordando na página. E por aqui você já consegue ver todos os signals que tem. E só uma observação. Boa parte dos signals aqui, eles têm dois eventos. Ó, ele tem dois signals para cada evento. Tem o pré e o post. Ou seja, alguma coisa que ele faz antes do evento e alguma coisa que ele faz depois do evento.
Eu tenho signals para os meus models, eu tenho signals para os command management, eu tenho signals para o request response, que eu uso geralmente nas views, e tenho signals para os meus testes. E aqui dentro de cada tópico aqui, ó, eu tenho o pré-init e o post-init, que como o próprio nome que já é bem intuitivo, já informa que é antes de você iniciar um objeto e depois de você iniciar um objeto. Eu tenho o pré e o post save, que é a mesma coisa antes e depois de salvar. Eu tenho para o evento de delete. Esse M2M é para quando acontece alguma modificação em algum relacionamento many-to-many, aí ele dispara esse evento. Esse class prepared é para quando ele está carregando os seus modelos na memória do Django, ele antes de carregar, ele prepara. Então, ele dispara esse evento no momento em que ele está preparando para carregar o import dos Django models. Esse é um pouco mais complexo e é pouco usado também, mas depois a gente fala um pouco mais sobre ele. Eu tenho também, antes e depois de acontecer um migrate, eu tenho um antes da request e depois da request. Eu tenho também, quando tem uma alteração nos settings, quando o template é renderizado na tela e quando uma conexão com o banco de dados é criada. Então, esses daqui são os disponíveis pelo Django. Se você quiser saber um pouco mais a respeito de algum deles, basta você clicar e aqui vai ter a descrição, beleza? Para esse exemplo, eu vou focar no post save. Mas vamos voltar aqui ó, na nossa agenda. Próximo item aqui é a definição do exemplo prático que eu vou aplicar os signals aqui agora. Imagina a seguinte situação. Eu tenho eu vou usar o Django Admin e vou utilizar a gestão de usuário do próprio Django Admin, ou a classe Users. E eu quero criar uma outra classe que seja associado com o usuário. Essa classe eu vou chamar de Profile. E eu quero que toda vez que criar um usuário novo, automaticamente seja criado para ele também um profile, certo? Então, observem que vai acontecer exatamente o que eu expliquei no começo do vídeo. Eu tenho uma classe, um objeto, e eu quero observar quando acontece uma coisa com ele. O que eu vou observar? Eu vou observar a ação de salvar. E veja bem, essa ação de salvar, ela vale para qualquer lugar. Eu posso estar usando o Django Admin, posso criar a minha própria view, ou eu posso estar usando a linha de comando. Utilizar o shell lá do Python manage.py shell. Tanto faz, não importa de onde vem a ação salvar. O que importa é que toda vez que salvar, ele vai disparar o pré-save e o post-save. Então, voltando aqui ao nosso exemplo. Eu quero que toda vez que um usuário seja criado, automaticamente seja criado para ele também uma classe profile. Beleza? E agora a gente vai para o próximo tópico da nossa agenda, que é criação dos modelos e interface administrativa. Agora a gente vai para o código. Vou abrir aqui o meu PyCharm. Eu já criei um app aqui que chama exemplo signals e eu vou utilizar ela. Aí qual vai ser o primeiro passo? Eu vou entrar aqui no models e vou criar o meu model profile. Então eu coloco class profile herdando de models.model. Bem simples, né? E quais os campos que eu vou colocar aqui nesse profile? Eu vou colocar usuário, que vai ser do tipo models.one-to-one field. Depois eu vou gravar um vídeo onde eu falo exatamente sobre esse relacionamento one-to-one field, tá? E para esse one-to-one field, eu quero referenciar a classe user, que é uma classe do próprio Django. E é essa daqui mesmo, ó. Django contrib out models. Beleza, já importou aqui para mim. E quando eu uso one-to-one, eu preciso de informar o que vai acontecer caso o usuário referenciado seja apagado, né? Eu faço isso através do atributo onDelete. Eu quero que
ele também apague o meu profile. Ou seja, quando o usuário for apagado, também apaga o profile. Então eu escolho aqui o Cascade. Pronto, simples. E aqui eu posso colocar quais outros campos eu quiser. Vou inventar aqui, por exemplo, sei lá, telefone. Quero colocar disponibilizar para que no profile tenha um telefone, que vai ser do tipo models.charfield e o tamanho máximo dele vai ser 15 caracteres. 15 caracteres tá bom. E ele não vai ser um campo obrigatório, né? Vai ser um campo opcional. Então eu vou colocar aqui, ele vai ser blank true. É só blank true. Pronto, feito isso, eu já determinei os meus dois campos. Eu poderia determinar quantos eu quiser. Isso não vai interferir aqui no nosso exemplo. Eu só quero que você entenda a lógica da coisa. Outra coisa que é sempre bom definir também é esse método aqui, ó, str. Esse método determina como que ele vai imprimir o seu objeto na tela do Django Admin e também em outros lugares onde você fizer uma conversão dele para texto, por exemplo. E aqui eu vou dar um return. Eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o self.usuário.username. Só isso, bem simples mesmo. Então, o nosso modelo de profile está criado. Poderia ser um pouco mais elaborado? Poderia. Mas você vai entender perfeitamente desse jeito. Então, agora, eu vou executar o Make Migrations. No caso aqui, eu estou executando pelo PyCharm, né? Eu já deixei salvo aqui o Make Migrations, mas não custa nada lembrar que para executar o Make Migrations na linha de comando é Python manage py make migrations. Ele vai ler os modelos que eu criei e gerar um arquivo de migração. E para executar esse arquivo de migração, o comando é Python manage py migrate. Pronto. Já migrei, já está aplicado no banco de dados essa minha migração. Então, agora a minha aplicação aqui, eu vou colocar ela para rodar. Na verdade, já está até rodando aqui no Run Server. Então, como que eu vou acessar essa aplicação? Eu vou acessar ela através de localhost /admin. Vou logar com o usuário que eu já criei previamente. Então, pronto, está aqui minha aplicação. Bem simples. Ela só vem, por enquanto, com os modelos que já são próprios do Django, né, que é grupos e usuários. E os usuários, por enquanto, só tem o usuário admin que eu criei. Mas se eu quiser criar um outro usuário qualquer aqui, basta eu vir aqui e colocar teste01, colocar uma senha para ele. E pronto. Agora eu tenho dois usuários aqui, ó, Samuel e teste01. Então até aqui tranquilo. Mas vejam que o profile ainda não está aparecendo aqui para mim. Para ele aparecer aqui para mim, eu tenho que configurar o site admin. Então como que eu faço isso? Eu volto aqui no meu PyCharm, vou abrir o arquivo admin.py e aqui eu faço uma configuração muito simples. Eu coloco admin.site.register e determino qual que vai ser o modelo que eu vou registrar. Vai ser o modelo profile. Desde que eu importe ele aqui da minha aplicação Signal, exemplo Signals. Então pronto, feito isso já é o suficiente para ele aparecer para a gente aqui no site do admin. Vamos conferir. Pronto. Apareceu aqui o nome do meu modelo, que é exemplo Signals, e o nome da minha aplicação, que é exemplo Signals, e o nome do meu modelo, que é Profile. No caso, ele colocou no plural aqui, Profiles. E veja bem, ainda não tem nenhum profile, porque eu não criei nenhum. E ainda não vou criar. Por quê? Porque eu quero que seja criado automaticamente através dos Signals. E nesse ponto a gente já entra no nosso próximo tópico aqui da agenda. Criando e associando funções aos Signals. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou fazer isso aqui no model, mas depois a gente vai mudar ela de lugar. Eu vou criar uma função. Eu quero que ela seja chamada
toda vez salvar um usuário. Então, eu vou chamar ela aqui de cria profile. Tá bom. E essa função, ela precisa receber alguns parâmetros para que ela seja a respeito dos signals. E esses parâmetros são sender, instance, created e também pode ter keyword args. Geralmente a gente representa por asterisco. Asterisco, keyword args. Agora eu vou explicar exatamente o que é cada um desses parâmetros. Sender é o modelo que você está observando. No nosso caso aqui, por exemplo, eu falei que toda vez que eu criar um usuário, eu vou disparar essa função. Então, o sender vai ser o modelo user do Django. Instance é o objeto em si. É o objeto que está sendo criado, alterado ou deletado. Created vai ser verdadeiro ou falso. Ele vai receber verdadeiro somente quando o objeto está sendo criado. Quando ele estiver sendo alterado ou apagado, ele vai receber false. E o word args vão receber outros argumentos. Não vem ao caso aqui agora. E aqui, a única coisa que eu vou fazer, eu vou colocar para ele imprimir alguma coisa. Print signal chamado com sucesso. Beleza, já tá bom. Vou salvar aqui. E agora eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso de associar esta função com alteração de algum objeto desta classe. E como que eu faço isso? Primeiro passo, eu tenho que importar o tipo de signal que eu quero observar. Né? Se você olhar lá na documentação que eu mostrei no início, você vai ver todos. Mas aqui eu vou importar from django.db.models.signals. E eu vou importar o post save. Ou seja, ele vai chamar isso aqui depois de salvar o meu usuário. E para fazer a conexão entre o signal do post save mais essa função, eu chamo o tipo do signal, que é post save, chamo dele o método connect, e nesse método connect eu passo como parâmetro o sender, não, desculpa, primeiro o receiver, que vai ser qual método vai ser chamado, no nosso caso vai ser o método criar profile, e depois eu passo um parâmetro nomeado que chama sender. E quem vai ser o sender? Vai ser o usuário, né? No caso, o usuário não, a classe user, que é a classe do contrib out do Django. Então pronto. Aqui que é o que eu estou falando. Toda vez que acontecer o post save, ou seja, após salvar um objeto do tipo user, ele tem que chamar a função cria profile. Simples assim. E agora vamos testar para ver se está funcionando. Vou salvar aqui. Vou abrir lado a lado aqui para a gente acompanhar o log. O meu log está aqui. Aqui está meu log. Vou limpar o log. Vou voltar aqui, ó. Isso em usuários. E vou criar um segundo usuário. Eu vou chamar de teste02. Deixa eu limpar aqui o prompt de novo. Pronto, agora eu vou salvar. Pronto, veja bem. Então, o signal foi chamado. Signal chamado com sucesso. Foi exatamente o comportamento que a gente colocou lá na nossa função. Ou seja, o nosso signal, a nossa configuração de signal já está funcionando. Agora eu volto aqui para o nosso exemplo e o próximo passo é adicionando lógica à função associada aos signals. Porque aqui, por enquanto, a gente só está fazendo um print, mas eu quero que ela crie o profile. Então veja bem, o que eu vou fazer? Ao invés de dar esse print, eu vou colocar para criar o profile. Para criar um profile é muito simples. Profile.objects.create.
E aqui eu passo um parâmetro. O usuário é igual ao usuário que está sendo criado. Mas onde eu pego esse usuário que está sendo criado? Aqui, no parâmetro instância. Então, beleza. Então, isso aqui já é o suficiente para criar o meu profile. Mas veja bem, ele não pode ficar criando um profile toda vez que o usuário é modificado, né? Eu só vou criar um profile quando o usuário está sendo criado. Mas como que eu faço para saber a hora que ele está sendo criado ou modificado? Utilizando aqui o boolean created. Então, if created, se ele está sendo criado, ele vem cá e cria um profile para ele. Vamos testar então? Vou voltar aqui na minha página. Vou olhar aqui os usuários. Por enquanto eu tenho 3 usuários. Vou aqui no Profiles e não tenho nenhum. Então eu vou criar um usuário aqui que vai ser o teste 03. Então beleza, criei o teste 03. Agora eu vou voltar aqui na lista de usuários. O teste 03 está aqui. E quando eu venho cá em Profiles, o teste 03 está aqui. Se eu abro o teste 03, eu vejo que ele está associado ao usuário que também tem o nome teste 03. Então, beleza, o nosso Signals funcionou legal. Mas agora eu quero mostrar um outro detalhe. Veja que antes de eu ativar o meu Signals, eu já tinha criado 3 usuários, que é o meu admin, o teste 1 e o teste 2. Se eu entrar no teste 2 aqui e colocar que o usuário dele a partir de agora tem um primeiro nome, que chama teste, e o último nome que é 02. E salvar, se eu voltar aqui no Profiles, ele não criou um profile para ele. Por quê? Quando ele recebeu aqui no Signals que eu criei, ele verificou, ele está sendo criado ou ele está sendo modificado? Ele está sendo modificado, porque ele já tinha sido criado antes. Ou seja, ele pulou essa etapa. Então, como eu tenho objetos que foram criados antes do Signal, eu vou colocar aqui na minha função uma forma de tratar isso. E como que eu vou tratar? Eu vou colocar um else. E ele vai cair no else toda vez que o usuário está sendo modificado. E aqui dentro do usuário modificado, eu quero checar uma condição. Eu quero verificar se existe um profile para aquele cara. Então eu vou colocar if instance.profile. Na verdade é o contrário, né? If not instance profile. Ou seja, se o usuário está sendo modificado, eu vou verificar se por um acaso ele tem profile. Se ele não tiver, ele vai entrar nesse if. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um profile para ele também. Seguinte, só um parênteses aqui, tá? Existem formas mais otimizadas de fazer essa lógica aqui, que eu estou usando um if e depois um if dentro do else. Existe forma melhor, mas não é o meu foco. O meu foco é mostrar como funciona o Signals, beleza? Então veja bem, eu fiz o tratamento aqui da minha lógica, agora eu volto aqui na minha página e vou fazer a mesma coisa. Eu vou voltar no usuário, vou voltar no teste 02 e vou modificar o nome dele. Vai ser testes, com S no final. E quando eu salvo, opa, deu erro. Vamos olhar o que aconteceu aqui, ó. User has no profile. Então, vou voltar aqui no código. E aqui, ó. Essa verificação aqui deu erro. Eu vou ter que verificar de uma forma diferente. Vou fazer assim, então, ó. Eu vou colocar if has attr. O objeto vai ser o instance. E o campo que eu estou procurando dentro da instância chama profile. Só para explicar o que muda aqui, ó. Esse has_attr, ele retorna true se eu tiver um campo que chama profile dentro desse objeto aqui. E se eu não tiver, ele retorna false. Então, ele não vai dar erro caso não tenha, que foi o que aconteceu. Vamos voltar aqui na nossa página.
Vou atualizar aqui. Vou voltar aqui para testes e salvar. Pronto, salvei. Só mudei o nome dele aqui com S no final. Agora eu vou voltar aqui no Profiles. E ele não criou meu profile. Então deixa eu ver de novo aqui que minha lógica está errada. Ele tem... Ah, não. Falta uma coisa aqui, ó. De novo eu errei na lógica, né? Se ele não tem um atributo, então ele cria. Acontece, gente. Vida de programador é assim mesmo. É cheio de detalhes. Aí agora vai. Então vou voltar aqui em usuários. Vou voltar no teste 2. Vou tirar o S do nome dele. E por fim, vou salvar. E agora, se eu voltar em Profiles, está aqui o teste 2. Show de bola. Então, aqui a gente já colocou uma lógica dentro dos Signals e poderia ser qualquer coisa. Eu poderia, por exemplo, colocar para enviar um e-mail para o usuário dizendo que o profile dele foi criado. A lógica de negócio é você quem determina. Aí agora aqui na nossa agenda tem mais uma coisa. E se eu quiser separar os Signals em um arquivo diferente? Vamos lá. Como que isso poderia acontecer? Geralmente, quando a gente quer separar, porque inclusive não é muito indicado deixar no Models não, tá? Eu deixei no Models para facilitar a compreensão. E agora eu vou mostrar como você extrai do Models. Eu vou criar um arquivo aqui dentro do meu projeto com o nome de signals.py. E o que eu vou fazer? Bem simples, eu vou entrar aqui no Models, vou copiar o meu método criaProfile e vou copiar também o método que conecta o meu post_save a esse método. Vem cá nos Signals e colo aqui. Vou salvar também o import, né? Preciso levar o import para lá. Vou importar o profile aqui. Vou importar o user também. Pronto, já importei todo mundo que precisava. Tá, joia. Só que o que acontece? Fazendo simplesmente dessa maneira aqui, não vai funcionar. Vamos ver por quê, olha só. Eu vou voltar aqui na minha página e vou criar um novo usuário. Eu tenho aqui o teste 3, então vou criar o teste 4. Teste 04. Beleza. Salvei o teste 04. Teoricamente, ele deveria ter ele criou aqui e deveria ter criado o profile 04 também. Então, quando a gente vem cá, não tem o profile 04. Mas por quê? Eu só tirei os signals, o método de um lugar e coloquei no outro. Pois é, esse erro é muito comum. Para que isso funcione, quando você tira os signals de dentro do Models e coloca em outro lugar, você precisa fazer um pequeno ajuste em um outro lugar. Esse outro lugar, você vai entrar aqui, ó, na sua app, né, que no meu caso aqui é exemplo signals. Você vai no arquivo apps.py e você vai adicionar um método aqui. Como que chama esse método? Chama read, de pronto, sei lá, alguma coisa assim. Esse método recebe como parâmetro o objeto self. Pronto, só isso. E o que eu faço dentro desse método? Nada mais, nada menos do que um import. Vou importar o meu arquivo de signals. Então, como que eu faço isso? Ó? Import exemplo. No caso aqui, apps. Meu caso, né? Exemplo signals.signals. Pronto. Eu dei um import. O nome do meu... Porque eu coloquei o modelo dentro de uma pasta que chama apps. Por isso que eu tive que colocar apps aqui na frente. O nome da minha app e o arquivo que eu estou importando, que é o arquivo signals. Não precisa colocar o py na frente, tá bom? Só isso. Feito isso, eu posso voltar aqui e testar de novo. Vou criar agora o usuário 05. Usuário 05. Salvei. Vamos ver se deu certo.
Quando eu venho cá em Profiles, também não está o usuário 05. Bom, o erro foi que eu coloquei esse red fora da classe exemplo signals. Na verdade, eu tenho que aumentar uma indentação aqui para que ela fique dentro desta classe, né? Corrigido isso, vamos testar novamente. Vou abrir aqui minha página, vou modificar algum usuário ou criar um novo usuário. Teste 07. E vamos ver se ele vai criar o profile agora. Quando eu venho cá em Profiles, tá aqui, ó, teste 07. E é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido um pouco do conceito dos signals. Espero ter te ajudado de verdade nesse vídeo. E te peço de verdade, se eu te ajudei, clica no botão gostei. Para você não custa nada e para mim é realmente muito importante, tá? O YouTube avalia o meu vídeo de acordo com os gosteis que ele recebe. Se você quiser comentar alguma coisa ou pedir um tema novo, basta deixar nos comentários, que eu estou sempre lendo, respondendo, gravando os vídeos a respeito. E mais uma vez, no céu não tem pão. Muito obrigado pelo seu comentário. Mas, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.